Graça e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vocês que não me conhecem, sou Sandro da Costa Silva, Sandro Silva, pertencente ao canal CCD Conversa com Deus. Amém, meus irmãos? Hoje venho trazer aqui para vocês uma meditação na palavra de Mateus 6:25. É isso mesmo? 6:25, exatamente. 6:25. O título na minha Bíblia, ele fala assim: O afã e a ansiedade. Amém? Por que quero eu falar sobre este tópico de Mateus 6:25? Porque há algumas semanas, mais precisamente 2 semanas atrás, eu me encontrei num estado, né? Aí foi o ponto em que eu conversei com Deus, né? Mas até 2 semanas atrás eu estava numa sequência bem impactante, acrisolada, voltada para preocupações, né? Eu já havia lido bastante em respeito, né? A essa visão sobre o não nos preocuparmos ou não necessitarmos ter preocupações sobre todos os aspectos profissionais, materiais, pessoais, né? Aí envolve alimentação, vestimenta, remédios, contas e etc, etc, etc. Vai depender de pessoa para pessoa, né? Os quais ou a quantidade ou a ordem desses fatores aí. E, irmãos, eu estava num momento espiritual que não dormia ou mal dormíamos, né? Porque a preocupação, a ansiedade, eu sou um cara que gosto, né? Tenho ou faço, melhor dizendo, questão de ser kit, eu com as dívidas ou as coisas do dia a dia a serem cumpridas, né? E quando isso não era previsível, né, de conquistar, né, esse kit, né, esse débito, eu comecei a ter um excesso de preocupação. E eu vi que isso estava atrapalhando a minha vida, realmente atrapalha a vida de qualquer um, né? Relacionamento pessoal, interpessoal, né, profissional. Porque você se abasta, né? Você trabalha, você cuida, você zela, e ao ponto que você vê que tudo aquilo que você está fazendo, o teu esforço, não está sendo suficiente para suprir tanto a alimentação, quanto abastar a própria família, quanto também para ser suficiente com relação a ser ali, né, em dia com suas dívidas. Então a preocupação começou a tomar o meu espírito, tomar a mim mesmo, e o meu comportamento muda, né? Porque eu centro, eu focalizo. E o que eu aprendi com isso, né? Então, há 2 semanas atrás, eu peguei a Bíblia e abri. Irmãos, eu abri ela e ela caiu nessa página assim, ó, bonito. Nesse conforme aqui, como eu estou aqui na minha frente agora. Mateus 6:25 fala assim: Portanto, eu vos digo, não vos preocupeis com vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, nem com vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ela faz essa pergunta para você. Observai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que ela, as aves? Né? É bem lógico isso, né, pra gente, né, que
está numa sangrenta preocupação, quando que na verdade o alento, o amparo, o sossego se encontra aqui, neste breve, maravilhoso e imensurável e inesquecível livro. Linha 27. E qual de vós poderá, a força de se preocupar, acrescentar à sua estatura um só centímetro? O que essa linha aqui quer dizer? Ela quer dizer que do que vai lhe adiantar tamanho excesso de preocupação sobre contas, débitos, boletos, pagamentos? O que vai acrescentar? De bom? Não vai. Mas de péssimo, horrível, ruim, com certeza irá, né? Porque a preocupação gera um distúrbio emocional, mental, psicológico, hormonal e que acrisola em doenças em vossos corpos, em nossos corpos, não é? E mais bem explicado do que isso aí não tem não. Continuando na linha 28 aqui, irmãos. E por que vos inquietais pelas vestes? Considerai os lírios do campo, como crescem. Não se fadigam, nem tecem. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em meio a todo o seu esplendor, vestiu-se como um só deles. Nem Salomão conseguiu ter tamanho esplendor para se vestir igual ou parecido aos lírios do campo, meus irmãos. Pois se a erva do campo que hoje existe e amanhã se lança no forno, Deus a veste assim, não o fará muito mais a vós, homens de pouca fé. Homens de pouca fé somos nós, meus irmãos. A gente se esquece. Por isso que em Hebreus pede ao nosso exortai-vos uns aos outros. Repete isso incessantemente para que façamos sem cessar. Exortai-vos uns aos outros. Lembrem-se sempre destas palavras de alento, de temor, tremor, no sentido de respeito, reverência a Deus, entendendo que Ele é o provedor, nosso fiel provedor, que não nos deixará faltar absolutamente nada. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios é que procuram. Aqueles que não têm fé, aqueles que não creem em Deus, aqueles que acreditam piamente que é o seu trabalho, a sua força, a sua motivação, o seu querer é que sustenta a si mesmo. São estes os gentios que esta aqui vos fala. Esses acreditam nessa forma. Mas nós que temos temor e tremor, que temos fé, respeito, admiração, reverência ao Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dos Exércitos, saudoso Espírito Santo de Deus, nós temos que entregar ao Pai, não nos incomodarmos com pequenices preocupações que tomam o nosso tempo, arrasam as nossas mentes e deturpam o nosso coração. Meus irmãos, tenhamos nós ânimo, tenha bom ânimo,
Tenha-nos sempre admiração por Deus Pai Todo-Poderoso. Entregue a Deus que Ele supre as nossas necessidades. E foi isso que eu fiz, meus irmãos. Cheguei, quando eu li, me deparei com essa palavra. Ele falou: meu filho, esqueça tudo. Largue, deixe tudo de lado. Se você trabalhar, era uma quinta-feira. Se você trabalhar sexta, sábado e domingo, vai alterar alguma coisa? E eu respondi o quê, meus irmãos? Claro que não, meu pai. Em nada vai me acrescentar no sentido de solucionar a todos os meus problemas ou minhas necessidades. E ele falou: então aquietai o vosso coração. E, francamente, meus irmãos, me auxiliou de uma maneira tão inacreditável, digamos assim, que eu não iria nem, se eu quisesse, conseguir explicar ou descrever qual foi a minha sensação e qual tem sido então, desde então, a minha sensação de paz, de equilíbrio, de querido, né? Se sentir querido, eu acho isso muito importante, né? Que possamos nos sentir abraçados, guardados, protegidos, acariciados. Essa é a palavra, né? E desde então eu medito sempre nessa palavra, porque somos pessoas volúveis, temos esse defeito de fábrica intencional, creio eu, por Deus. E Deus nos faz isso, hoje eu sei, piamente, para que nunca, em momento algum, tenhamos nós o entendimento de que somos nós suficientes para nós mesmos, que somos nós os responsáveis por ter bens materiais ou alcançar determinados níveis profissionais. Não somos nós responsáveis por nada vezes nada na face dessa terra ou até mesmo em espírito, senão crer imensuravelmente de que Deus é quem é o responsável por tudo e todas as coisas, incluindo a minha, né, condição. E o meu evoluir em espírito, o meu crescer em espírito, também é mérito dele, do Pai. Amém, meus irmãos? Então eu queria deixar essa palavra para vocês, dizer a vocês que acalmem o vosso coração. Eu sei o que vocês estão sentindo neste exato momento. Tranquilize, respire, sinta Deus, sinta a presença de Deus, assim como eu no momento estou sentindo, ou até mais verdadeiramente você também irá sentir, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês que Deus está observando a todos nós, a cada um de nós individualmente e ao mesmo tempo coletivamente. Amém? Então, não, meus irmãos, não vai se resolver da noite para o dia. Sim, meus irmãos, precisamos nós também nos movimentarmos, nos voltarmos a querer fazer alguma coisa. Ele precisa disso. O Pai precisa que nós nos atentemos a isso. Mas mesmo que nós façamos o nosso máximo, se o Pai não quiser que alcancemos, nós não alcançaremos. Amém? Então, meus irmãos, tranquilize-se, respire fundo, pois o teu anseio, a sua preocupação
não vai acrescentar nem um milímetro na sua estatura, como assim diz a palavra, né? Tenha fé. Deus proverá. Um forte abraço. Um beijo grande no coração de todos. A paz de Cristo.